Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai gravar mais um Desk na Prática e a ideia desse Desk na Prática é mostrar um pouco para vocês como o Desk Manager pode se adaptar para outras áreas de negócio. Eu já gravei um vídeo comentando de como o Desk se adaptaria para um departamento de recursos humanos e dessa vez eu vou mostrar como o Desk pode se adaptar para uma área de facilities, de manutenção predial, né? Aquela antiga manutenção predial. Quando você fala em ferramenta de chamados, geralmente isso está relacionado ao departamento de TI. O que o departamento de TI tem essa cultura já mais antiga de gerenciar chamados, de controlar as solicitações dos usuários via uma ferramenta de controle de chamados. Só que quando você fala de outras áreas de negócios, essa cultura não existe. E uma dessas áreas é a área de facility, de manutenção predial. Então imagina o seguinte, um departamento de manutenção predial que faz manutenção em um grupo grande de empresas e várias filiais ao redor do Brasil. Esse departamento ele precisa ter uma forma de gerenciar todas as demandas de manutenção, desde problemas de entupimento de canos, de pisos quebrados, trocas de lâmpadas, pintura de parede, jardinagem. Então, esse volume de serviços para um prédio já é grande, imagina para várias filiais de negócio. E a partir do momento que você não tem uma ferramenta para ajudar a gerenciar todas as demandas, as solicitações, o departamento de manutenção passa a ficar descontrolado, não tem ninguém que consegue gerenciar melhor, às vezes os serviços passam batidos e ninguém presta esse serviço, essa execução desse serviço de manutenção. Então, quando você usa uma ferramenta, você cria um canal onde os funcionários da empresa podem entrar em contato para registrar essa solicitação. Isso facilita muito para a organização, para o planejamento desse departamento. Então, eu vou mostrar aqui um pouco a ideia. Qual que é a ideia, né? O funcionário, aquele usuário que identifica um problema que necessita de uma manutenção, etc., ele vai acessar um portal do Desk Manager. Então, no portal do cliente, você vai disponibilizar o catálogo de serviço da área de manutenção. O que é esse catálogo de serviço? São todas as opções que o funcionário pode abrir de chamado para o departamento de manutenção executar. Então aí a gente vai desenhar todas as informações. Eu já montei um escopo aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então vou acessar o portal, então eu sou um funcionário logando nesse portal para registrar uma solicitação. Nesse acesso, eu posso primeiro informar para qual unidade de negócio eu quero abrir esse chamado. Isso pode ser uma opção nessa tela de abertura do Desk, na hora que eu estou fazendo o login, ou pode ser depois que eu acessei, não tem problema. E aí eu entro nesse portalzinho para registrar o meu chamado. Quando eu registro o meu chamado, então eu tenho aqui o portal do cliente, onde eu faço todo o registro das solicitações e eu clico para abrir um chamado. Quando eu tenho várias áreas de negócio usando o Desk Manager, eu monto uma estrutura de catálogo onde o usuário primeiro seleciona com qual departamento ele quer conversar, para qual departamento ele quer abrir aquela solicitação. Então a gente vai trabalhar aqui com o departamento de manutenção. Então eu vou clicar aqui no catálogo de manutenção. Dentro das opções da área de manutenção, eu vou ter todos os tipos de chamados que eu posso abrir. Então aqui eu tenho casos de ar-condicionado, de manutenção civil, elétrica, hidráulica. Então suponhamos que na verdade eu quero registrar um problema de uma lâmpada queimada. Então eu clico aqui em elétrica, iluminação, e aí eu registro o meu chamado. A localização da ocorrência é um campo extra que eu posso construir, ou seja, eu posso desenhar um formulário com informações que são importantes para a área de manutenção entender aonde aconteceu o problema e o que ela pode fazer para resolver. Então, por exemplo, aqui eu quero registrar aqui na sala do suporte, foi onde eu vi uma lâmpada queimada. Então eu registro o meu chamado. Olá, prezados, verifiquei que há uma lâmpada queimada na sala do suporte, por favor, providenciar a troca. E aí uma coisa que é bem legal dentro dessa opção, eu posso tentar abrir o chamado, mas eu também tenho a opção de configurar esse catálogo para que o usuário seja obrigado a anexar um arquivo. Então imagina o seguinte, uma área de manutenção sempre ajuda quando você manda uma foto do problema, quando você manda uma foto daquele caso que aconteceu. Então na hora que o usuário vai abrir um chamado, ele pode selecionar um arquivo uma foto que ele tirou e anexar. Então, vou pegar qualquer coisa aqui, uma fotinho qualquer que eu tenho, e eu vou registrar a abertura desse chamado anexando essa foto. E a partir do momento que eu anexo esse arquivo, o pessoal da área de manutenção vai receber essa informação, então fica muito mais fácil para quem vai prestar o serviço, olhar a localização, às vezes pela foto eles já sabem qual é o problema, então às vezes não é nenhuma troca de lâmpada, às vezes é uma manutenção no reator. Então assim, dá para fazer
para facilitar muito o trabalho do time de manutenção que vai receber esse chamado. Então agora o funcionário registrou esse chamado, todo chamado que é registrado, a partir do momento que a área de manutenção executa o serviço, finaliza esse atendimento, resolve o problema, pode ser enviado um e-mail para o funcionário que abriu o chamado, informando que já está ok, pedindo a avaliação dele no atendimento. Então existem vários processos que a área de manutenção pode implementar que vão ajudar ela a gerir melhor o processo, o trabalho, gerir melhor toda a operação. Depois que esse chamado foi aberto, só para mostrar um pouquinho para vocês como funciona, eu já mostrei em outros vídeos aqui do Desk na Prática toda a interface do Desk, mas só para mostrar esse chamado chegando, né? Então aquele chamado que a gente abriu, ele caiu aqui na minha fila de atendimento, ó, manutenção, elétrica, iluminação. Inclusive, você pode implementar prazos, né, SLAs de atendimento para cada tipo de serviço. Então, para a troca de uma lâmpada, você define que a área de manutenção tem que resolver o problema em um dia, para problemas de ar-condicionado em uma semana. Então, você desenha os SLAs de atendimento dessa solicitação, tá? E aí, o chamado está aqui aberto, agora é só a minha equipe de manutenção executar esse serviço e realizar o atendimento desse chamado. Se eu quiser ver a fotinho lá que o usuário anexou, eu posso clicar aqui e visualizar uma foto, né? Então, isso é bem legal. Além disso, a área de manutenção tem outros recursos no Desk que podem ajudar muito. Um dos trabalhos que uma área de manutenção geralmente precisa fazer é o que a gente chama de manutenção preventiva. Então, imagina o seguinte, construir um calendário de manutenção preventiva, às vezes no Excel, e ter esse tipo de controle é muito trabalhoso. Então, no Desk Manager, você pode criar o que a gente chama de chamado programado. Então, imagina que a área de manutenção tem que fazer uma manutenção nos ar-condicionados uma vez por mês. Então, você pode programar aqui, ó, um chamado programado para que ele seja aberto, por exemplo, todo dia 15 do mês, e eu desenho o escopo desse chamado como um chamado de manutenção preventiva de ar-condicionado. Automaticamente, o Desk Manager vai abrir esse chamado quando acontecer o período do calendário que você configurou de repetição. Então, ninguém precisa ficar lembrando que tem que fazer uma manutenção preventiva. É só esperar chegar no calendário, o chamado já vai estar lá na fila para atender. Tá? Então, isso é uma coisa bem legal, ajuda muito a área de manutenção a ter um controle bacana. Fora isso, um último ponto que nós temos no Desk que é bem interessante para a área de manutenção é o que a gente chama de CMDB. É um app dentro do Desk Manager para você fazer gestão de ativos. Então a área de manutenção pode cadastrar aqui todo o maquinário, todos os equipamentos, todos os aparelhos de ar-condicionado e ter um controle de número de série, garantia, nota fiscal desse equipamento, data de compra, e você pode tirar relatório em cima de toda essa lista de equipamentos para ter um controle legal. Então, as áreas de manutenção têm um ganho muito grande ao usar, por exemplo, o Desk Manager na operação. Desde a parte de gerenciar melhor os atendimentos, controlar todos os chamados que são recebidos, gerenciar todo o parque de equipamentos dentro do CMDB para fazer gestão de ativos e também programar as manutenções preventivas aí de maneira bem fácil e bem prática. Então, essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês de como o Desk pode se adaptar para uma área de manutenção, de facilities. Se você não assistiu nenhum dos vídeos que nós temos aqui no Desk na Prática, assista. São vídeos bem legais, alguns abordam gestão, outros falam um pouco mais de outras áreas de negócio que podem usar o Desk Manager. Então, eu deixo esse convite para vocês e obrigado.